Bom dia a todos, bem-vindos a Anshan. É um prazer recebê-los este ano novamente, onde a American Society Council of the Americas, ASCOA, realiza aqui a sua Latin American Cities Conference de 2016. Eu quero agradecer especialmente à ASCOA, que aceitou a nossa sugestão de abordar o tema de competitividade e ambiente de negócios no Brasil. É um tema que vem mobilizando diversas entidades empresariais neste momento e não sem motivo. Diante de um quadro político e econômico complexo, a iniciativa privada precisa encontrar soluções para ser mais competitiva, sem, claro, deixar de trabalhar com o governo no alinhamento das alavancas necessárias para alcançar esse objetivo. As empresas brasileiras e estrangeiras que atuam no Brasil já passaram por muitas conjunturas adversas e, com muito esforço e criatividade, superaram cada uma delas. Nós podemos lembrar, por exemplo, do apagão elétrico que nós vivemos em 2001, que, na verdade, levou as empresas a buscarem soluções mais eficientes energeticamente. Recentemente, nós enfrentamos também a crise da água, que motivou a reflexão pelas empresas do uso mais adequado dos nossos recursos hídricos. Cada crise tem sua história e diferentes características, e exigem muito de todos que precisam enfrentar conjunturas hostis. Nós, da Anshan, e os nossos associados, carregamos aqui o DNA do empreendedorismo e sabemos que temos que tomar iniciativas e encontrar soluções. É nesses momentos que os líderes são mais necessários e se sobressaem. A atual crise política e econômica requer de cada um de nós redobrar o foco no nosso negócio, pois, independentemente do ambiente externo, é necessário que as empresas se tornem mais competitivas hoje e no futuro. Por isso, a questão da competitividade vai dominar a agenda da Anshan no ano de 2016. Nós trabalhamos nesse tema desde 2010 e acumulamos conhecimentos e práticas que têm ajudado nossos associados. E também temos feito propostas que levamos às autoridades para que possamos, em conjunto, chegar a um melhor ambiente de negócios. No próximo dia 15, nós vamos lançar, então, a nova fase do nosso programa, que se chama Mais Competitividade Brasil. Nós vamos atacar dois focos principais: produtividade e maior integração do Brasil na economia global. Ao longo desse ano, nós vamos desenvolver várias atividades, vamos divulgar estudos técnicos e papers, vamos lançar grupos de trabalho e realizar debates que detalham esses focos e propõem ações. Então, nós contamos muito com a participação de todos vocês. O Brasil mais competitivo não pode esperar. Por isso, nós começamos hoje, em parceria com a ASCOA, a compartilhar uma abordagem altamente qualificada desse tema com os palestrantes que aqui estarão. Então, para recebê-los, eu convido ao palco a vice-presidente da ASCOA, American Society Council of the Americas, Randy Melzi. Por favor, Randy. Bom dia a todas e a todos. And now I switch to English, because otherwise it would be in portuñol. So first of all, I would like to thank AmCham, Brazil's first female CEO, Deborah Vietas, and her amazing team. This is the second year in a row that we work together, and we could not be happier with the partnership. Deborah, thank you very much, and we look forward to working even closer with AmCham, both in Brazil and the United States. And I would also like to thank our pan-regional sponsors, which are Citi, JP Morgan, and Microsoft, as well as CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, for supporting our series of conferences in the region, of which this is the first stop in 2016, because we could not do this without you. Thank you very much. A special thanks to Telefónica, who is our webcast sponsor, and the Financial Times, our media sponsor. And as you all know, an even larger audience is tuning into this conference via the Lab webcast on the ASCOA website. So I want to welcome everybody who's joining us around the world online. And we will be tweeting throughout the conference using the hashtag CompeteBR. I invite you all to follow us on Twitter and to tweet with us.
And finally, thank you to my team for their wonderful work, particularly Luisa Lemy, Rebecca Brown, and Diogo Ide. So today's event, as Deborah said, is focused on competitiveness. And as we all know, an extraordinary amount of investment from around the world has poured into Brazil in the past decade. The questions are, how competitive is Brazil today, and what role can the private sector play in these times of economic and political uncertainty in order to improve competitiveness, because only this will contribute to growth and to reduction of inequality. And as a backdrop, everybody talks about the Custo Brasil, and the WEF's competitiveness report placed Brazil in the 75th spot in their 2015 report. And just last week, we heard from FGV that productivity in Brazil has not improved in several decades. But at the risk of sounding like a cheerleader, there are many reasons to be optimistic about Brazil's future. Brazil is the 7th largest market in the world. It has an extremely sophisticated local and international private sector. The country is focusing on STEM education, and it is addressing infrastructure and logistics deficits through a $20 billion investment program through 2018. And finally, Brazil has made important strides in technology and innovation. And as a matter of fact, there is promising new legislation that promotes a closer partnership between corporations and public universities. And this is very exciting because this is a type of partnership that is bringing former Rust Belts back to life in the United States and in Europe, and in the process coining a new term known as brain belts. Brain belts are cities where local universities are working with corporations to develop new, sophisticated products which are competing very successfully with developing markets, and in the process creating jobs and enabling these former Rust Belts to be more resilient and to deal more effectively with future threats. So there is cause for optimism in an otherwise complex time, and today we have convened distinguished economists who will share their views on Brazil's competitiveness, and CEOs of Brazil multinationals who will discuss what the private sector can do to become more competitive. And we're very honored to have with us representatives from the Brazilian government and a representative from the IMF. And I am very much looking forward to today's discussions, and I thank you all for coming here today. Thank you. Bom dia. Eu não vou fazer uma grande introdução aqui, porque acho que os experts estão aqui à minha direita. A gente já começou falando que o Brasil é 75 no ranking de competitividade, que é uma queda de 18 posições com relação ao último ano. Então, Marcelo, se a gente pudesse falar um pouquinho da conjuntura, assim, como chegamos aqui? Bom dia, obrigado pelo convite. Só antes de falar sobre o Brasil, eu gostaria de lembrar um episódio que aconteceu num evento da American Society em 2014. Foi mais ou menos em março, e logo após o painel que eu participei, viria o Eduardo Campos, o candidato do PSB. E aí eu fui o que perguntei para ele se ele era a favor ou contra a independência do Banco Central. Ele falou que fez um nariz de cera e tal, e falou que era a favor. E a Marina, quando virou candidata, assumiu também essa posição. E eu me sinto assim um pouco culpado, porque foi uma dos jeitos que a propaganda política do PT usou para derrubá-la na eleição. Então, não é nada de sou simpatizante da Marina, não é nada disso, é só para lembrar esse episódio e fazer um pouco de propaganda do evento. Então, mais especificamente sobre por que nós estamos na pior recessão dos últimos... tem gente que fala 50 anos, 25 anos, anyway, desde a redemocratização em 85.
São vários fatores, mas um que eu acho interessante e é bem elucidativo é um erro de diagnóstico que o primeiro mandato da Dilma fez. Então, quando houve a segunda pernada da crise internacional, quando os países europeus começaram a ter problema de dívida, parecia que a gente ia entrar de novo em recessão. E o governo tentou fazer uma série de políticas anticíclicas para retardar ou para combater essa recessão. E na verdade, isso foi batizado como nova matriz macroeconômica. E, na verdade, foi uma repetição do que o Lula fez em 2009 e que funcionou muito bem. Como? Baixando os juros, o Banco Central baixando os juros, aumentando o crédito dos bancos públicos, reduzindo impostos para os bens duráveis, provavelmente carros e eletrodomésticos, e aumentando os gastos sociais. Só que, em 2011 e 2012, as circunstâncias já eram bastante diferentes. E a gente já estava com restrições do lado da oferta. O que quer dizer? Esse economista tem essa fixação por oferta e demanda, né? Então, todas essas políticas eram para estimular a demanda. Só que a gente já tinha restrições do lado da oferta, principalmente no mercado de trabalho, aí que tem diretamente a ver com a competitividade da economia. Então, o que gerou? Você aumentou o dinheiro em circulação, aumentou a demanda das pessoas e para tentar fazer com que o investimento voltasse, que as pessoas consumissem, mas você já tinha uma competitividade danificada, principalmente pelo mercado de trabalho. Estava muito caro produzir no Brasil. Então, o que aconteceu? Pelo lado dos bens tradables, começou a haver um grande vazamento desse excesso de demanda via aumento de importações. Então, a gente vê isso pelo aumento rápido do déficit da conta corrente, que passou de 2% para 4% do PIB em cerca de 2 anos. E, pelo lado dos serviços, que a gente chama non-tradable, as coisas que não dá para importar, a gente começou a ver uma inflação de serviço consistentemente acima da inflação geral. Então, isso foi até a eleição. Mas, na eleição, houve uma inversão desse excesso de demanda em relação à oferta. Por quê? Porque houve um colapso da confiança, aí que as pessoas pararam mesmo de consumir e de investir. Então, o investimento já vem fraco desde 2013, juntamente com a indústria, devido a essa questão da competitividade, que o Brasil, a indústria foi perdendo competitividade tanto pelo câmbio, pelo salário, e somado a isso, houve as pessoas pararam de pegar crédito, pararam de consumir, e a economia deu uma invertida. Aí, a demanda doméstica começou a correr mais fraca ainda do que a produção. Então, a gente começou a ver uma mudança no mercado de trabalho, começou a ficar mais folgado, e começou a haver uma reversão da conta corrente, principalmente devido à queda brutal das importações. Então, ontem mesmo, no dado que saiu de março, saiu semana passada, a gente estava vendo esse dado ontem, as importações estão 30% abaixo do que foram um ano antes. Tá? Então, aí, agora, o que acontece? Você precisa de restaurar confiança no sistema para as pessoas voltarem a consumir e as firmas voltarem a investir. E o governo não tem instrumentos para isso e não vai se melhorar essa confiança de uma maneira consistente enquanto o problema político não for resolvido. E como a gente sabe que o governo não tem mais mecanismos para ativar a demanda? Primeiro, pelo lado fiscal. O lado fiscal é o que está sendo mais atingido e a raiz dos problemas de downgrade, de risco Brasil, porque você chegou num impasse. O governo não quer cortar gastos sociais e o Congresso não quer aumentar impostos. E você tem 90% do orçamento é rígido, é que a gente em inglês chama earmarked, né, que é direcionado, e os graus de liberdade do governo para passar o superávit primário de déficit para superávit ficou muito difícil no curto prazo, numa circunstância que já está numa recessão forte. Então, você tem restrições. O lado fiscal
ele alimenta a falta de confiança na economia. As pessoas não veem como o governo vai se financiar, a dívida pública aumentando, e isso gera um problema de o cachorro correndo atrás do rabo. Você não está vendo uma solução para a questão fiscal. Pode ser que, com o novo governo, você tenha uma luz. O que a gente está vendo no presente é o ajuste fiscal sendo menos importante que a tentativa de sobrevivência política. Okay? Então, pelo lado fiscal, não vai sair solução para esse problema de escassez de demanda e de confiança. No crédito, aí você tem um problema tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Então, o que é a demanda de crédito? Ninguém quer pegar crédito para comprar eletrodoméstico, ninguém quer pegar crédito para investir. Você talvez possa ter algum financiamento para infraestrutura, mas ainda não está maduro essa coisa. E não tem mais jeito do governo conseguir estimular, como fez antes, o crédito público, porque já está os bancos públicos, com exceção do BNDES, já estão com capital limitado para expandir o crédito. O BNDES tem uma quantidade de dinheiro lá que ninguém quer pegar emprestado. Por exemplo, o setor de caminhões está com 50% da queda dos consultas de crédito junto ao BNDES. Tá? Então, a gente pode conversar sobre isso depois. É uma das coisas que mostram que, nessa nova matriz macroeconômica, você pode ter gerado produtividade marginal do capital negativa. Por quê? As pessoas estavam fazendo alocação errada de recursos abundantes do BNDES. Então, na parte de caminhão, isso foi impressionante. A gente foi no BNDES outro dia, eles falaram que firmas estavam pegando crédito para comprar caminhão para usá-los como silos. Então, ele não tinha dinheiro para fazer silo, começou a fazer armazenamento nos caminhões que ficavam parados. Para a gente ter uma ideia de como essa alocação errada de recursos afetou a competitividade do Brasil e a produtividade. Tá? Então, estou falando das políticas econômicas que estão com dificuldade de gerar volta da demanda. Então, em termos, já falamos do fiscal, já falamos do crédito, taxa de juros, política monetária. Não dá, no curto prazo, para o Banco Central cortar juros. Por quê? Porque a inflação ainda está próxima de 10%, talvez no segundo semestre, se o câmbio ficar comportado, então vai abrir espaço para corte de juros. Mas, no momento, mesmo se der para cortar um pouco os juros, isso não vai conseguir acelerar a economia e devolver a confiança necessária. Então, aquele negócio do política monetária para estimular a economia é uma condição necessária, porém não suficiente. Tem uma metáfora que o Rubens Sandberg, da FEBABAN, falou o seguinte: você pode colocar o cavalo na beirada do rio, mas você não consegue obrigá-lo a beber água. Então, você pode baratear as condições de crédito, mas se não tem demanda para o crédito, a economia não vai se expandir por esse lado. Um lugar que está assim, entre as políticas públicas, uma que já está com alguns green shoots, né, que você pode ter alguma expectativa de melhora, é o setor externo, a política de câmbio. Então, a política de câmbio, a depreciação que ocorreu de 2013, 2014 para agora, saiu de 2 o câmbio, o dólar, indo para 3,60, 3,50. Isso já gera uma melhora na competitividade dos nossos produtos lá fora. Diminui as importações, e a gente está começando a ver um aumento das exportações, que pode até fazer com que o PIB, no final do ano, apresente algum resultado positivo na margem. Mas aí também a gente está tendo um trade-off. Por quê? Porque você tem condições externas razoáveis no momento, excesso de liquidez nos principais países. Isso faz com que a gente chama de fase risk-on, né, que haja procura desses capitais por yield, né, por taxa de juros positiva. Então, isso atrai capital para o Brasil. Isso é uma parte da apreciação recente que ocorreu, que o câmbio estava acima de 4 e veio para 3,60. Parte é devido à situação internacional e parte é uma probabilidade maior de descontinuidade política, de impeachment ou mudança de governo. Então, a gente está vendo todo dia, quando aumenta as chances de impeachment
o câmbio cai, a bolsa sobe e a curva de juros lá na frente cai. Quando há chance do impeachment não passar, a gente vê que essas três coisas invertem de sinal. O câmbio deprecia, a bolsa cai e o juro sobe, por causa do risco. Tá? Então, a parte do câmbio está relacionada com essa chance de impeachment. E a gente está chegando num ponto que o Banco Central já está desfazendo um pouco os swaps dele. Por quê? Porque agora a gente está no fine-tune. Se deixar apreciar demais o câmbio, pode ser ruim para a exportação, mas é bom para a inflação. Então, o Banco Central já está numa sintonia fina para ver qual seria uma taxa ao redor de 3,50, seria o que eles consideram razoáveis. Todo mundo está tentando não ter o câmbio apreciado. Se o Brasil não desfaz um pouco desse estoque de swap que acumulamos nos últimos anos, há uma chance aí do câmbio apreciar mais do que seria recomendável numa situação dessa. Então, como já estou de tempo aí? Faltam 5 minutos ainda? Então, vou falar um pouco do cenário prospectivo. Então, aqui a gente tem uma coisa binária, que é se vai ter mudança de governo, se não vai ter mudança de governo. Então, a gente preocupou menos com a questão política e mais com a questão econômica. Então, a gente acha que tem 50% de chance de você ter um cenário que a gente chama de muddling through, que é um ajuste, é uma recuperação medíocre, 25% de ter um cenário negativo, com políticas mais populistas, com chance de piora, novamente 4% de números negativos de PIB em 2017 adiante, e um cenário positivo, 25% de chance. Que você teria um mínimo ajuste nas condições fiscais e alguma melhora no PIB, na inflação, corte de juros, um cenário que chama a volta a um círculo virtuoso. Então, dentro dessas probabilidades, a gente considera o que a gente chama de muddling through, nosso cenário básico, porque isso pode acontecer tanto com o Temer ou com quem seja eleito, tanto quanto com a Dilma. Então, a gente está, em termos políticos, a gente seguindo o que os consultores econômicos estão falando, os consultores políticos estão falando, a gente está dando uma chance de 70% de haver uma descontinuidade política, uma mudança aí via impeachment. Então, mas o que a gente acha mais importante é tentar mapear quais são os cenários econômicos depois disso. Então, vou falar as diferenças entre o que a gente vê entre cenário muddling through e o positivo. Então, o muddling through, a gente acha que o crescimento ano que vem vai ser mais ou menos 0,6, então bastante medíocre, o que a gente chama de recuperação em L. Já no final do ano, a gente tem a economia já indo para o positivo, praticamente zero, mas ligeiramente positivo, aumento das exportações compensando a queda ainda dos investimentos e do consumo, mas já saindo da recessão. No cenário positivo, a gente acha que o ano que vem você pode ter um crescimento aí entre 1,5% e 2%. E quais são as reformas mínimas que a gente acha que necessitam ser aprovadas no fiscal, principalmente? A CPMF, a DRU, que é aquela desvinculação de receitas e despesas da União, e o início da discussão sobre a reforma da Previdência. Então, se o Temer conseguir algum suporte no Congresso, não for candidato à reeleição, você pode conseguir um apoio para passar algumas reformas mínimas que vão dar uma expectativa melhor e duradoura, porque a gente acha que se tiver uma mudança de governo, no primeiro momento você vai ter uma lua de mel, todo mundo vai ficar animado, mas a probabilidade maior é que você tenha depois uma decepção e um governo mais medíocre mesmo do PMDB. Então, em termos de câmbio, o nosso cenário compatível com isso que a gente chama de muddling through, é que o câmbio vai para 3,50 no curto prazo, já está por aí, mas no final do ano ele vai para 4,10, com algum desapontamento com
o novo governo. Se for no cenário positivo, você tem chances de manter o câmbio em 3,60 nos próximos anos, nesse nível. Se for cenário positivo, se for cenário model and true, ao redor de 4. Já em termos de juros, aí também está bastante difícil a nossa projeção. Então, o que nós fizemos? Resolvemos deixar o câmbio, os juros, o nosso cenário de juros é que o juro fique parado, mesmo achando que tem alguma chance de corte no segundo semestre, mas isso é muito ligado com o que vai acontecer com a política. Se o impeachment não passar, o câmbio vai depreciar, então não vai ter tempo de cortar, não vai ter jeito de cortar os juros. No cenário positivo, aí depende de quem vai ser o novo, desculpa, no futuro potencial governo Temer. A gente não sabe quem é o presidente, vai ser o presidente do Banco Central, o que vai acontecer em termos de política monetária, mas há chances de você cortar os juros. Mas, dado essa dúvida, nós mantivemos aí o nosso cenário fechando em 14,25 no final do ano. Mas um ponto sobre o cenário que é bastante importante também é a questão que já está acontecendo alguma recuperação no mercado de trabalho. Então, para os economistas, a chave para a competitividade é a relação câmbio-salário. Então, o câmbio já ajustou para um patamar razoável, mas, se você olhar na indústria, o custo unitário do trabalho ainda está 10% acima da média histórica. Por quê? Porque a queda da produção ainda foi maior que as demissões na indústria. Então, a gente ainda está vendo, mesmo se você comparar em dólar, houve uma melhora do salário em dólar. Mas, se você comparar o salário real com a produtividade, que gera esse conceito de unit labor cost em real, você tem ainda um caminho pela frente para você recuperar mais fortemente a competitividade da indústria. E esse ajuste está acontecendo no mercado de trabalho. No curto prazo, esse ajuste significa menos consumo, mais aumento de desemprego, mas, no médio prazo, você pode ter duas coisas positivas com os salários ficando mais baixos. Primeiro, uma restauração da competitividade, principalmente na indústria, com o Brasil conseguindo colocar mais produtos externamente e substituindo algumas das importações, e também você pode ter uma melhora da inflação. Então, é crucial a gente ver, principalmente, uma melhora, uma queda de salários do que uma queda no emprego. Então, se olhando pela PME, que é a pesquisa mensal de emprego, em 6 regiões metropolitanas, o salário no year over year, comparando fevereiro com fevereiro do ano passado, está caindo 7%. E o emprego está caindo cerca de 3%. Então, a massa salarial está caindo 10%. Então, isso é muito ruim para o consumo, como eu falei, o consumo está caindo 4%, caiu 4% no ano passado, e deve continuar caindo, devido a essa reprecificação de câmbio-salário, mas você tem aí os efeitos positivos desse afrouxamento do mercado de trabalho ou a restauração da competitividade. Então, eu acho que, no curto prazo, a produtividade da economia brasileira ainda está bastante prejudicada. Você tem uma série de fatores que estão dificultando uma retomada aí do PIB potencial. A gente pode discutir isso depois, mas, no primeiro momento, o mais importante é recuperar a produção. Porque você vê a capacidade ociosa na indústria, que a gente tem uma medida mais precisa, está em 23%. Quer dizer, a utilização da capacidade, 27%, está ao redor de 73%. Então, no primeiro momento, você pode ter uma recuperação da produção sem ter novos investimentos, sem precisar de aumentar a produtividade, porque você está com essa grande ociosidade. Mas, para o ano que vem e para 2018, a gente talvez precise também fazer investimentos em recuperação do mix lá de produção, renovação de equipamentos e tal, e também investimento em capacidade produtiva. Mas, no primeiro momento, a recuperação vai se dar com a capacidade ociosa. Então, resumindo, a gente vê
algum processo em termos de competitividade, principalmente devido ao realinhamento de câmbio. E esse realinhamento de câmbio é importante ressaltar que tem muito a ver com o fim de ciclo de commodities. Então, a gente teve um ciclo de commodities muito forte entre 2003 e 2011. Essas commodities deram uma queda aí até recentemente, agora deram até uma recuperada, mas isso é crucial para determinar qual vai ser o nosso câmbio. Tá? Então, o câmbio que a gente acha que é um câmbio de equilíbrio para o Brasil é ao redor de 3,40. Então, a gente já está, mais ou menos, caminhando para esse câmbio de equilíbrio. Então, por um lado, pelo lado da competitividade, do câmbio, há uma melhora da competitividade. Pelo lado do salário, está um pouco mais devagar, mas também já há algum progresso. Produzir no Brasil agora está mais barato do que foi há 2 anos atrás, porém, a gente ainda tem um longo caminho para melhorar aí o que a gente chama de TFP, que é a produtividade total dos fatores. Então, numa segunda etapa, a gente pode discutir essa produtividade do PIB potencial. Obrigada. É difícil sair dessa discussão de curto prazo no Brasil, dada a quantidade de coisas que está acontecendo, mas, Jorge, eu sei que você está pensando um pouco mais, tentando pensar no longo prazo, o que a gente pode fazer, quais são essas reformas, o Marcelo falou um pouquinho das reformas, o que a gente pode fazer para finalmente melhorar essa produtividade? Bom, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu acho que o tema desse evento é extremamente importante, sem exagero, não apenas pelas razões óbvias, mas porque eu acho que, para além de pensarmos na crise, é preciso que a gente pense no depois da crise. A gente sabe que o Brasil vai passar, que essa crise no país vai passar, diversas formas possíveis, o Marcelo falou de algumas delas aqui, e o que me parece ser relevante nesse momento é a gente pensar nas formas mais adequadas, seja do lado do governo, seja do lado do setor privado, que venham a contribuir para que o país possa retomar um crescimento, mas não um crescimento qualquer, mas um crescimento que seja um pouco mais sustentado do que historicamente ele foi. Bom, deixa eu falar um pouco sobre a nossa visão da competitividade, como nós chegamos aqui e para onde a gente deveria ir. Sim, a competitividade do país é muito baixa, vários indicadores mostram isso, todos vocês conhecem alguns dos principais, mas é verdade também que essa competitividade é baixa já há muito tempo. Tá? E por que essa competitividade? E aí eu estou falando de indicadores como, não apenas os indicadores, por exemplo, do World Economic Forum, mas outros do Banco Mundial, e enfim. Mas se você pega indicadores mais específicos, como indicadores de produtividade, a produtividade está estagnada desde o ano exato de 1980. Basicamente, a produtividade segue estagnada desde então. Se você pegar um outro indicador importante, que é o de produtividade no setor de serviços, que é o setor que perfaz cerca de 72% do PIB, a produtividade não apenas é baixa, mas ela chegou até mesmo a cair no longo prazo. Se você olha outros indicadores, como indicadores de capital humano, a escolaridade média, sim, a partir dos anos 90, a escolaridade média subiu no Brasil. No entanto, quando a gente olha no longo prazo, se você comparar o ano de 1900 e o ano 1900 e 2000 no Brasil e compara, por exemplo, com o ano de 1900 e 2000 com os Estados Unidos, há um processo, há um hiato acumulado de gap de educação muito grande. E esse hiato não é neutro. Tá? Por mais que o Brasil tenha ou esteja fazendo uma redução, ou convergindo em termos de escolaridade média para os Estados Unidos e outros países desenvolvidos, o efeito cumulativo desses vários anos é não neutro, né, na capacidade de o país ser mais ou menos competitivo. Um outro ponto importante que ajuda a explicar, e aí um ponto que eu acho que ajuda a explicar como que a gente chega aqui, sim, o estado de fechamento da economia, notadamente a partir dos anos 50. A economia se desenvolve a partir, sim, se industrializa e se urbaniza, desenvolve-se uma indústria, mas a economia, desde então,
se voltou muito para dentro, exportando pouco e se integrando pouco à economia mundial. As consequências desse fechamento também são e parecem ser não neutras. Uma delas foi o pouco apreço à capacidade de se inovar, de se desenvolver capital humano e de se tornar mais competitivo por diversos aspectos. Esse tipo de coisa me faz crer que uma parte importante da crise que a gente vive hoje não se deve necessariamente ou exclusivamente ao que ocorreu nos anos recentes, mas numa economia que é tão pouco competitiva, historicamente pouco competitiva, tem problemas de diversificação e de inserção internacional, pouco capital humano, pouco apreço à inovação, seria uma questão de tempo essa economia ter problemas econômicos não negligenciáveis. Isso aconteceu. E isso aconteceu e talvez tenha sido amplificado pelo processo de globalização, que expôs as fraquezas da economia brasileira. Processo esse que inicia mais ou menos ali na década de 90. Então, não me surpreende que a economia tenha chegado num estado de crise como a de hoje, e que competitividade deva ser visto como um assunto crítico para se entender essa crise. Sim, há questões fiscais, sim, há outras questões, mas há questões estruturais por detrás dessa crise que não podem ser deixadas de lado, porque senão a gente não olha, senão a gente corre o risco de olhar para algumas das questões importantes, mas não para todas as questões mais relevantes. E aqui que eu acho que olhar para a competitividade se torna crítico para a gente pensar em formas de se ter um crescimento não necessariamente muito maior do que o que a gente tem historicamente, mas de preferência que seja mais sustentado, mais persistente, ou seja, um crescimento com menos altos e baixos, que é o que tanto caracteriza o processo de crescimento no Brasil. E, para isso, o foco na competitividade sim, muito importante. O que tem que ser feito? Eu acho que não há, para além do que o Marcelo falou, de reformas no campo de governo, me parece que é também importante que a gente foque em questões tais como a diversificação da economia. O Brasil, a economia, se você olhar para diferentes indicadores relevantes que medem a diversificação do parque produtivo, a gente perdeu um pouco dessa capacidade de produzir coisas mais elaboradas ao longo das 2 últimas décadas. Isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa que já vem de mais tempo. Uma outra coisa que me parece importante quando a gente pensa em competitividade é a criação de um ambiente mais propício para a adoção de novas tecnologias, para a inserção internacional em atividades econômicas que são mais capazes de agregar valor. Do que eu estou falando? Quando a gente olha alguns dos principais fatores que têm explicado a agregação de valor na economia mundial, o que a gente encontra lá? A gente encontra, dentre outras coisas, as novas tecnologias de produção e de organização da produção. Estou falando aqui de coisas que incluem, mas não se limitam à indústria 4.0, à inteligência artificial, à nanotecnologia, a impressoras 3D, a toda sorte de serviços que desenvolvem inteligência essa que, em conjunto com essas novas formas de produção e de organização da produção, e por organização da produção eu estou falando de cadeias globais de valor, elas têm criado uma nova etapa, colocaram os países numa nova etapa de inserção internacional e de capacidade de contribuição para a agregação de valor. E nesse ambiente, serviços, em todas as suas modalidades, serviços de consumo final, mas especialmente serviços que são insumos para as demais atividades econômicas, ganham uma projeção muito importante, em especial serviços que agregam valor. Nesse novo ambiente, é com esse novo ambiente que a gente entende, por exemplo, por que há um processo de reshoring nos Estados Unidos. Por que empresas fazem as contas e muitas delas encontram resultados, encontram justificativas plausíveis para se estabelecer nos Estados Unidos, muitas vezes com custos de produção
e com capacidade de competitividade até maiores do que aqueles encontrados na China ou em outras partes do mundo. Então, o que nós temos aqui é que custos de produção, que é aquilo que, grosso modo, está associado ou aquilo que a gente chama de custo Brasil, isso, sem dúvida, é muito importante. Em especial num país com um passivo de infraestrutura, como é o caso do Brasil, dentre outros passivos. No entanto, nessa nova etapa do desenvolvimento econômico, das novas tecnologias, como a gente conversou, apenas custos não serão suficientes para tornar o Brasil mais competitivo. Não será. A parcela, por exemplo, de mão de obra no custo de produção da indústria em nível global, ela vem caindo, porque a parcela associada à agregação de valor, agregação essa que vem de P&D, design, softwares customizados, marketing, branding e outras coisas, elas têm ganho uma participação cada vez maior no valor da produção. Fazer parte de cadeias de produção, de comércio intrafirma, se tornam fatores determinantes para se produzir, para se ser competitivo. Ter um parque produtivo diversificado e sofisticado se torna cada vez mais importante. Ter infraestrutura voltada para atividades de maior agregação de valor se torna cada vez mais importante. Ter uma infraestrutura, por exemplo, de telecomunicações que favoreçam o desenvolvimento de novos empreendimentos e de novos modelos de negócios se torna cada vez mais importante. E, muitas vezes, e a depender do caso, pode ser até mais importante do que uma ferrovia que leva soja de um estado do Centro-Oeste até o Porto de Santos. Então, eu penso que algumas das velhas ideias, elas parcialmente continuam na mesa, ou deveriam continuar, mas os desafios para que o país se torne mais competitivo, eles estão se transformando, e os desafios agora são muito maiores. E um ponto adicional é que, para além dessas questões tecnológicas, dessa reorganização da produção e etc., que a gente discutiu, há também um desenvolvimento importante no campo institucional, que tem implicações para o fluxo de capitais e de investimentos e para a forma como se faz comércio. Eu estou falando mais especificamente dos novos acordos que estão colocados, dos novos acordos comerciais amplos, plurilaterais que estão colocados na mesa. Estou falando do TPP, do TISA e, eventualmente, do TTIP. Acordos esses que, de certa forma, transformam ou mudam ou influenciam de uma forma bastante grande os determinantes do comércio, da agregação de valor, do fluxo de recursos entre os países, da participação dos países na economia mundial. Isso tudo é também um grande desafio para um país que, como o Brasil, tem um largo passivo acumulado em várias áreas, mas que se confronta com novos desafios esses associados a esses pontos que a gente discutiu. Obrigada. Bom, temos muitas perguntas já aqui. Acho que um tom meio comum aqui qual é o primeiro passo econômico aqui, deixando a política de lado, o que pode ser feito, efetivamente, qual o primeiro passo e quando isso teria resultados perceptíveis e se necessariamente esse primeiro passo tem que ser um aumento de imposto? Olha só, a gente tem um problema fiscal. O superávit primário que vai fazer com que a dívida não seja explosiva é algo ao redor de 2,5% a 3% do PIB. Nós estamos com um déficit, o último dado da semana passada, de 2% de déficit. Então, a gente tem que fazer uma inversão de uns 4% do PIB em termos das contas públicas. Eu acho que isso é óbvio que você precisa trabalhar no lado da despesa, principalmente na Previdência. A Previdência, esse ano, deve gerar, só ela, um déficit de 1,5% do PIB. Mas não é possível reformá-la no curto prazo. Então, uma espécie de ponte para você conseguir
desregulamentar o lado da despesa seria com... Talvez haja necessidade, no curto prazo, de algum aumento de impostos. Então, esse é um pouco o nosso racional, porque o grande gargalo das contas públicas agora é a Previdência, e a Previdência não se consegue reformar no curto prazo, porque demora alguns anos para se conseguir ter resultados concretos, você tem que fazer uma transição gradual. Então, esse é o grande desafio. Se você tiver um governo com força no Congresso, que consiga cortar fortemente os gastos, isso é possível. Mas, no momento que você já está numa recessão, você corta mais os gastos, você vai aprofundar essa recessão. Então, você tem aí uma questão de como é que se diz? Um cachorro meio que correndo atrás do rabo. Você pode ir para um mau equilíbrio se você tenta cortar os gastos no momento que você está numa recessão muito grande. Por outro lado, você tem que dar uma equacionada na questão fiscal para a confiança voltar e você ter as pessoas com confiança de investir e consumir no médio prazo. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer é conseguir apoio para resolver os problemas fiscais. Então, por exemplo, o Nelson Barbosa apresentou um plano que tenta afrouxar um pouco, no curto prazo, algumas despesas com medo de aprofundar a recessão, mas tentar formar regras mais rígidas no médio prazo, como, por exemplo, a discussão da reforma da Previdência e também alguns gatilhos que se fariam para cortar os gastos em caso de você estar... alguns caps, alguns tetos para o gasto. Mas isso necessita de aprovação do Congresso, mas o problema mais grave é o ponto inicial de desequilíbrio que nós nos encontramos hoje, com um déficit nominal, ano passado foi 10% do PIB, que é equivalente ao que os países europeus tinham no momento mais agudo da crise, em 2011, 2012. Então, eu acho que uma condição necessária para você sair desse nó que nós conseguimos é mostrar alguma expectativa de melhora no quadro fiscal, tá? Que eu acho que, com o governo atual, é difícil de conseguir. Jorge, adicionando aqui uma pergunta. Aqui. O programa de concessões pode contribuir, de alguma maneira, para dar esse primeiro passo? Não tem dúvida que é verdade que a gente tem muito a fazer, há muito a ser feito no campo da infraestrutura. Como a gente falou aqui agora há pouco, há um passivo muito grande em termos de ferrovias, rodovias e portos, mas há também um passivo muito grande nas áreas urbanas. Muitas vezes, essas infraestruturas têm, na margem, uma capacidade de encorajar a criação de valor até maior do que infraestruturas que são direcionadas apenas para uma ou poucas atividades econômicas. E quando a gente tem essa perspectiva, talvez o passivo se torne ainda maior. No entanto, o potencial de contribuição para uma maior competitividade pode ser maior, até porque fomenta a diversificação e a criação de valor. Quando a gente pensa em concessões, sim, elas são importantes porque a participação do setor privado é mais do que necessária, em especial por conta de modelos de gestão que podem ser mais eficientes, mas, a essa altura, a gente acredita que é preciso se pensar em modelos de concessões que sejam mais diversificados do que esses que a gente tem hoje colocados sobre a mesa, de tal forma que haja um encorajamento para que atividades que também têm lá a sua importância possam atrair a participação privada. E, no momento, a gente está trabalhando exatamente sobre esse modelo, esses novos modelos. E, Jorge, ficando com você aí mais um pouquinho, tem algum setor da economia brasileira que tem melhorado a competitividade? E se tem algum setor que é um bom exemplo, o que foi feito ali e por que está dando certo?
vai depender de como a gente mede essa competitividade. Se você olhar para indicadores estritos, não há dúvida que a gente vai chegar em áreas como commodities, que o Brasil claramente é competitivo. Se a gente olha com uma visão um pouco mais prospectiva e com um pouco mais de ambição, a gente vai ver que há muito a ser feito em termos de industrialização de vantagens comparativas, estáticas e dinâmicas no Brasil. Eu estou falando de coisas como, por exemplo, ter um olhar um pouco mais amplo sobre o que, como a agricultura brasileira pode fazer em termos de criar e desenvolver negócios de alta agregação de valor, incluindo aqui serviços e outras atividades que são ou que podem contribuir muito mais do que apenas produzir commodities per se. Há áreas como a biodiversidade, que o Brasil tem um potencial muito grande, há áreas como florestas, que o país tem um potencial muito grande, para além de coisas como a indústria aeroespacial e outras. Há também muitas atividades que são potencialmente geradoras de riqueza e que estão associadas às nossas vantagens estáticas e dinâmicas, como, por exemplo, sim, águas profundas. Para além de tirar petróleo, há toda uma quantidade de atividades econômicas extremamente promissoras em termos de serviços e outros necessários para se dar conta desses desafios, que podem ter impactos diretos e, mais ainda, indiretos, em termos de spillovers e spin-offs e coisas assim, em outras áreas, que podem também gerar ou dar frutos em termos de capacidade de agregar valor e de diversificação da economia. Então, sim, quando a gente olha com uma visão um pouco mais de médio prazo, há muito a ser feito, há muitas oportunidades no Brasil, muito mais do que os nossos olhos alcançam. Para que a gente veja, é necessário que você mude um pouco o foco e tenha um foco de como o Brasil pode contribuir mais e melhor em termos de inserção na economia mundial. E, Marcelo, retomando aqui um assunto que você falou um pouquinho, de aumento de produtividade via redução salarial. A gente está num momento de muita polarização política agora e com uma recessão muito grande. E como que isso pode ser feito e qual a probabilidade desse movimento continuar, dada essa situação que a gente está? E como é que deve ser a interação entre o governo e o setor privado? Olha, um ponto que eu acho importante é que há uma sensação que o único problema do Brasil é a corrupção. Então, se você trocar o governo, acabou com a corrupção, nossos problemas acabaram. E, como o próprio Jorge estava falando, a questão é muito mais grave do que isso. Então, são uma série de assuntos que precisam ser tratados. Eu falo muito da questão fiscal, mas, por exemplo, você tem toda uma questão de infraestrutura, uma questão de educação, uma questão de tamanho do Estado, coisas que são vitais para a gente conseguir uma melhora aí do PIB potencial e um novo surto de crescimento sustentado. Em relação ao mercado de trabalho, esse é um ponto importante, porque a gente viveu um período de os 7 anos de sorte, vamos dizer, 7 anos de vaca gorda com a crise de commodities. Então, agora a gente está vivendo o reverso disso. Então, as condições trabalhistas têm que refletir um pouco essa mudança no quadro internacional. Então, a gente tem problemas estruturais, mas há essa questão cíclica que precisa ser resolvida. E, em parte, já está sendo, porque a gente não aguenta, a gente é um país, com a globalização, ficou, e com o que aconteceu em termos de apreciação do câmbio, nós ficamos meio mal na foto em termos de competitividade. Então, agora que houve uma mudança nos commodities, que está se refletindo no câmbio, um pouco também está refletindo no câmbio essa piora fiscal, com risco mais alto e tal, mas a gente ainda tem que acabar de fazer o ajuste no lado do mercado de trabalho. Então, como a gente está falando, o custo unitário do trabalho ainda está mais alto do que em termos históricos. Então, ainda você precisa de ajustar o total de custos trabalhistas na indústria
com a queda da produção industrial que houve. Então, é mais rápido resolver essa situação pelo lado dos preços ou salários do que pelo lado do emprego. Então, tem vários exemplos que o ajuste é muito menos doloroso se você fizer no preço do que nas quantidades. Então, no mercado de trabalho, quanto mais rápido a gente resolver a questão dos custos, e aí a gente pode incluir também uma série de reformas necessárias no lado da flexibilização do mercado de trabalho, que vão facilitar essa melhora aí no que a gente chama de custo Brasil e preço da mão de obra aqui. Então, isso é óbvio que o que o Jorge tem falado sobre inserção global e tal são assuntos muito importantes, mas eu acho que o efeito de primeira ordem é uma questão da nossa nova relação câmbio-salário. Ok? Acho que acabou o nosso tempo. Obrigada aos dois. Obrigada.